E aí galera, beleza? No vídeo de hoje, vou fazer um resumo desse aqui, ó. Apaixone-se pelo problema e não pela solução, de Yuri Levine. E Yuri Levine, ele é o cofundador da Waze e também da Movit, tá? Ele é israelita. E o legal dessa trajetória do livro, ele conta como é que foi a experiência como fundador da principal empresa que ele é mais conhecido, que é a Waze, e também o histórico de outras empresas que ele fundou ao longo de sua carreira, criação de startups. Uma das outras empresas dele que é bem interessante refere-se a uma empresa que ele tinha um problema em recolhimento tributário de um determinado país para quando ele voltasse para o dele, para fazer o ressarcimento, e era um processo muito burocrático. Então, desse tipo de problema, ele criou uma solução, uma startup que facilitava e evitava essa burocratização por meio de um aplicativo, onde as pessoas colocavam as custas, as compras que eles tiveram, e dentro do aplicativo mesmo já era feita toda a solicitação papelada à Receita Federal do país onde a pessoa era originária. Então, esse livro aqui tem até uma dedicatória, na verdade não é dedicatória, é um lembrete, né? Um alerta de spoiler, que este livro mudará sua vida e ainda se transformará em uma Bíblia, que o norteará caso você seja um empreendedor. E isso foi um prefácio de Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple. Tá? Eu estou no finalzinho dele, tá? Estou no último capítulo, que é se prepare-se para o exit. É você sair quando a sua empresa startup começar e já ser solidificada dentro do mercado. E ele que defende que em algum momento vai acontecer isso. Você pode ser o cofundador e permanecer ao longo da sua empresa por longo período, a vida toda, ou vai chegar um determinado momento onde você sai para ela crescer mais e mais. Porque Yuri, ele diz que a empresa dele não seria o que seria se ele não vendesse ela para o Google, entendeu? Não chegaria a essa expansão, essa demanda, essa importância que ela é hoje na vida das pessoas. O livro dele, em resumo, ele se é dividido em 12 títulos principais, tá? Aí eu vou estar falando de cada título e dando uma breve descrição, um resumo do que é cada um deles. Primeiro de tudo é o apaixone-se pelo problema e não pela solução. Yuri defende que o problema é o que vai te trazer dinheiro. Quando você começa a entender o problema e quer de fato resolver ele, ali vai ser tua mina de ouro. Pode ser não no início, pode demorar, realmente pode. Como diversas empresas que até hoje não possuem lucros líquidos, para devolver para o seu cofundador, mas ela demonstra um potencial muito grande de crescimento e rentabilidade futuros. Então, o Yuri que já previamente ele diz que você solucionar problemas não inicialmente vai te deixar bem financeiramente, rico financeiramente, mas isso é uma proposta futurística. E quando você se torna bom em trazer soluções, isso no futuro vai ser bem remunerado, vai ser bem pago. Por exemplo, é quando ele criou a Waze, que ele desenhava mapas, como é que é? Automaticamente dentro do aplicativo, a solução de mapas dele, localização em tempo real, era feita por um algoritmo e não por pessoas reais, entendeu? Ele capturava dados em tempos reais dos seus motoristas, das pessoas que utilizavam os seus aplicativos, recolhia aquelas informações e automaticamente optimizava dentro do seu software. Ou seja, ia trazendo soluções a todo momento, ou seja, sempre otimizando, otimizando, otimizando. Mas dentro desse período, ele teve muito mais perdas do que lucros. Então, inicialmente, você se apaixonar pelo problema e resolver a solução, não quer dizer que inicialmente você vai ter um ganho real. Você vai ter ganhos de resolução de problema, melhor optimização do seu software, da sua ideia de negócio. No 2, sabe que uma startup implica uma jornada de fracassos. Yurik, na Waze, ele deixa isso bem explícito com o que? Há diversas tentativas de fazer parcerias com outras empresas para facilitar o processo de otimização dos mapas que a Waze precisava ter, e ele não conseguia, porque as pessoas viam que ele era um concorrente emergindo e queria atrapalhar, entendeu? É questão de competitividade, é o mercado.
Se você cria uma ideia que é muito boa e vai prejudicar outra empresa, óbvio que ela não vai querer te ajudar. As pessoas ao redor não vão querer te ajudar, porque você é um novo predador que pode chegar e dominar o mercado. E Yuri que demonstra isso, onde que toda vez que ele tentava fazer uma proposta, algum acordo, alguma proximidade, as pessoas rejeitavam ele, as empresas rejeitavam ele. Então, o que ele fez? Ele teve que criar a própria solução, criar um desenvolvimento, que eu não vou me recordar o nome agora, que é um termo bem complicado na área de desenvolvimento, onde ele captava as respostas em tempo real dos motoristas. Por exemplo, o motorista estava se deslocando e percebia que estava dando desacelerando o seu veículo, demorando mais o percurso. Então, o raciocínio lógico deduzia que o quê? Ali tinha algum tipo de congestionamento, algum trânsito, poderia haver algum tipo de acidente. Então, com esses dados estatísticos, com essas amostras, ele conseguiu otimizar. Ou seja, saiba que a startup implica uma jornada de fracassos. Dentro desses fracassos que ele teve de não ser aceito parcerias, ele mesmo teve que desenvolver metodologias, fórmulas para optimizar a sua ideia, resolver problemas para no futuro ter algum tipo de ganho real. No 3, abraça a disrupção. Abraça a disrupção é o que? Você sair do padrão, você quebrar o padrão, você sair da mesmice. Um exemplo é na imersão, quando começou o boom das câmeras fotográficas, câmeras digitais. Para e pensa, se a Kodak, que é uma empresa na época que dominava o mercado de fotografias, de câmeras, abraçasse a disrupção, ou seja, aceitasse a mudança, aceitasse um novo forma de trabalho, a nova metodologia que estava acontecendo, ela certamente estaria no mercado ainda hoje. Mas não, o comodismo mata. É igual aquela ideia do sapo, que quando você joga um sapo dentro de uma bacia, você liga o fogo. O sapo fica ali se adaptando, a temperatura aumentando, aumentando, aumentando. Vai chegar um momento de ebulição da água que o sapo não vai ter mais força para pular, porque ele ficou tanto tempo naquela mesmice, naquela adaptação, naquele ambiente, que ele perdeu as energias para quando realmente ele precisasse quebrar o paradigma, quebrar o que limitava ele. Então, eu que cito o exemplo da Kodak e diversas outras empresas também. Número 4. Abrace em fases. Perdão, trabalho em fases. Esse trabalho em fases me faz lembrar muito do David Goggins, no livro Can't Hurt Me, que você, com um determinado problema, um problema é muito grande, você deve quebrar ele em partes, parte por parte. E Yuri que descreve isso muito bem também, na questão da solução que ele trouxe com a Waze, de melhorar a geolocalização, o tempo real em trânsito, descrever o melhor caminho para o usuário. Ele separou parte por parte e saber como ele faria da melhor maneira possível para se destacar dos outros produtos que eram semelhantes ao dele dentro do mercado e onde ele pudesse brilhar a empresa dele, entendeu? Trazer aquele diferencial que pudesse fazer ele expandir. Item 5 embarque na montanha-russa da captação de recursos e gerencie seus investimentos. Ele que diz que numa startup você precisa fazer investimentos muito grandes, né? Hoje em dia, para quem por exemplo, mora aqui no Brasil, conseguir um recurso bancário, BNDES e diversos outros assim, é bem complicado, muito burocrático. Se você não for amigo do rei, você não vai conseguir. Então, você tem que arrumar outros meios de fazer seus investimentos para continuar com a sua ideia, se sua ideia for viável. Tanto que ele até fala do MVP, mínimo produto viável. Ou seja, você gastar muito pouco para ver se a sua ideia tem algum boom dentro do mercado, tem alguma chance de ser rentável dentro do mercado. E no 5, ele cita a questão de grandes empresas, empresas locais, que ele ia lá para fazer captação de recursos. Mas no caso, um empreendedor pequeno, assim, que está vindo do nada realmente, inicialmente não vai conseguir captar grandes empresas para investir no seu negócio. Então, inicialmente, você pode fazer uma renda extra, pode trabalhar em 2 empregos, ou pegar o seu salário, dependendo de como é que for o seu custo de vida, separar uma porcentagem para investir no seu negócio, mesmo que seja pouco, mas de você de criar o hábito, já é algo muito produtivo. O 6 demita e contrate. Esse foi um título que me marcou muito, porque Yuri que vê que muitas das vezes tem âncoras dentro do seu processo.
ter pessoas que vão estar ali limitando, principalmente nessa questão do, quando disse que o Yuri que, captava os dados em tempo real dos usuários para fazer otimização dentro do seu aplicativo. Ou seja, dentro ali, alguns desenvolvedores, pessoas que estavam trabalhando com ele, diziam que isso não daria certo, porque era trabalhoso, tinha diversos tipos de risco, diversos tipos de problema que poderia acontecer. E Yuri que acreditava tão fortemente nisso, que mesmo que essas opiniões que são críticas à ideia dele, ele continuava indo em frente, acreditando naquilo. Até que, em um dado momento, ele começou a encontrar pessoas certas que conseguiam compreender a ideia dele e viam formas de colocar aquilo em prática para realmente acontecer. Ou seja, muitas das vezes você vai ter que separar das pessoas que querem, que estão limitando a sua ideia, e você vai encontrar pessoas que estão ali para trabalhar em conjunto com você. Isso que é um briefing do Demita e Contrate, do item 6. O item 7 é: entenda o usuário, você é apenas uma amostra de um. O que acontece? O Yuri que defende que, mesmo que o seu produto não esteja perfeito, você coloque ele no mercado. Por quê? Através dos usuários, eles vão mostrar para você o que é realmente a demanda real, o que você precisa otimizar, o que você precisa melhorar, qual o upgrade que você tem que fazer, o que você não deve fazer, o que você retira, entendeu? É como se fosse numa guerra. Numa guerra, você entende você pode ir para a sala de aula, você entender teorias de guerra, mas na prática, você vai realmente aprender o que é. Aprender manobras, aprender como engatilhar um fuzil, como trabalhar em equipe, progredir, etc. No momento real, quando está em prática, você vai desenvolver as soluções necessárias para o seu produto fazer uma alavancagem adequada. Número 8. Descubra a adequação do produto ao mercado ou morra. O que acontece? Você pode ter um produto maravilhoso, mas se ele não for adequado para o mercado, você é inviável você colocar ele. Na verdade, você pode até colocar, mas você não vai viver por muito tempo, entendeu? Ele diz isso porque, inicialmente, a Razer tinha muitos concorrentes grandiosos no mercado. Então, ele tinha que fazer algo que adequasse melhor o produto dele para ele conseguir sobressair e ter uma chance dentro desses grandes leões que já existiam na época. O que acontece? A diferença dele foi essa adequação em tempo real, onde muitos mapas, muitos serviços de geolocalização faziam um percurso fazendo cálculos de rotas mais curtas possíveis, sem levar em consideração as adversidades. Por exemplo, mau tempo, trânsito, acidente, se o percurso passava por lugares ermos, entre outros. O destaque do Yuri é o quê? Que a Razer faz todos esses tipos de cálculos. Ele verifica a rota mais curta. Mais que a rota mais curta, ele verifica aonde tem trânsito. Mas se tem muito trânsito, ele vai fazer um comparativo com a rota mais longa. Se vai compensar ele pela rota mais longa sem trânsito ou pela curta mais com trânsito. Ele vai ver se possui intercorrências dentro do percurso, se possui algum tipo de acidente, congestionamento, algum tipo de coisa que atrapalhe o fluxo mais prático para o seu usuário chegar até o percurso final. Então, sobre a adequação, você tem que ver o que você traz de diferença no mercado e se realmente aquele seu produto vai atender uma demanda real. Porque ter ideias maravilhosas, mas se você não entender se aquele seu produto vai resolver tal problema, então ele é inviável dentro do mercado. Um exemplo prático, o Google. Por que o Google é tão importante na vida das pessoas? Porque ele indexa todas as informações da internet num link de busca. Ou seja, você não precisa vasculhar 1000 sites para saber a informação que você precisa. Você vai colocar ali as palavras-chave e o Google, fazendo com a sua estrutura algorítmica, vai trazer a melhor performance do que você colocou para ele pesquisar. E é isso que ele quer dizer como descobrir a adequação no mercado. No item 9, ganhe dinheiro. O ganhar dinheiro é quando o seu produto começa a ser conhecido. É onde você vai receber empresas que vão achar seu produto atraente. No caso do ganho dinheiro, ele cita quando outras empresas começaram a oferecer propostas para comprar, fazer aquisição de partes da Waze. Um exemplo mesmo foi a Google. Foi 2 tentativas de compra que foi feita.
Uma primeira, onde eles negaram, e a segunda, eles fizeram a devida efetivação das compras. Então, o ganho de dinheiro é o quê? Depois que o seu produto ficar solidificado, na verdade, cumprir os requisitos anteriores, se tiver uma adequação, uma demanda real, e se realmente seu produto for bom, essa vai ser a consequência. Essa vai ser o seu bônus, depois de tanto trabalho. No 10, conquiste 1 bilhão de usuários. Quando ele fala isso, ele idealiza aqui o quê? Qualquer ideia de um empreendedor, criação de startup, deve visar o quê? O volume de usuário, grandiosidade. Porque sem isso você não vai ter demanda real de resolução de problemas, saber se seu produto é viável ou não. Porque é diferente se você coloca seu produto para 10 pessoas conhecerem e das 10, 9 vão dizer, poxa, seu produto é bom, do que você botar para 10 mil pessoas conhecerem e 9 mil pessoas falarem, pô, seu produto é uma porcaria, entendeu? Então, quando ele fala para você globalizar, é o que? Você captar pessoas mais rápidas possíveis para terem uma amostra grátis do seu produto e, com isso, você fazer as otimizações necessárias para fazer a expansão real dele. O 10, junto com o 11, é o torne-se global, tá? Então, um influenciando o outro. E o 12, prepare-se para o exit. O que é o exit? É quando é necessário você sair fora da sua empresa. Porque muitas das vezes você levou a sua empresa para um determinado patamar, mas para ela se expandir e chegar num padrão muito mais elevado, um padrão Amazon, Google, Facebook, vai precisar de outras pessoas que têm muito mais capacidade que você, muito mais visão de mercado, muito mais insights, muito mais skill in the games, entendeu? Então, vai ter um momento que você vai precisar fazer isso. Por exemplo, na segunda proposta do Google, o Yuri, ele percebeu que era o momento real dele tomar o exit da empresa dele. Por quê? A Waze só é conhecida do jeito que ela é por causa do Google. Porque o Google tem mecanismo e ele é muito poderoso no mercado. Então, Yuri que viu que em determinado momento não é viável ele continuar como proprietário real. Por quê? Se a Google não comprasse a empresa dele e a Google quisesse investir numa outra e desenvolvesse uma tecnologia melhor, a Waze seria obliterada, não existiria no mercado, porque a Google ela tem um poder maior, o nome pesa mais, então traz mais credibilidade. E querendo ou não, mesmo que você dê o exit na sua empresa, você ainda é um fundador dela. Por exemplo, o Yuri que ainda, todo mundo sabe que ele é o cofundador da Waze. Então, mesmo que a Google seja a dona dela, todo mundo vai conhecer quem realmente fez os fundamentos reais da empresa, tá? Então, isso é um breve resumo do livro Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução, tá? De Yuri Levine, fundador da Waze. E, realmente, não acho tão real que essa é a Bíblia do empreendedor, mas as histórias, os insights e todo o contexto que é desenvolvido no livro é muito real e vale muito a pena fazer a leitura dele, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse em fazer a requisição. E se não tiver, tem PDF na internet, você pode ler, mas eu vou falar, nada que um bom livro físico não resolva, tá? Gente, o vídeo de hoje é esse o resumo. Se ficou muito longo, peço desculpas, mas real, são grandes tópicos, mas que trazem grandes ensinamentos para a vida e também para quem está querendo começar a empreender nesse mercado aí grandioso que é de tecnologia ou qualquer de outro ramo, tá? Dá um like aí, curte, compartilha, tamo junto. Valeu!